A live hoje é sobre um suplemento que eu tomo todo dia, que é um dos suplementos com um dos melhores custos-benefícios que existe, que se chama Pycnogenol. O que é o Pycnogenol? É um extrato padronizado do pinheiro marítimo francês. O pinheiro marítimo, por estar muito próximo ao mar, ele é sujeito a raios ultravioletas, ventos intensos, toda aquela estresse oxidativo que vem do mar, das temperaturas geladas dos mares da Europa. Ou seja, ele é obrigado, por conta de estar em um ambiente tão desfavorável, a ter uma carga de antioxidantes ainda maior que outros pinheiros. E o Pycnogenol foi nada mais do que um extrato de pinheiro marítimo que foi padronizado industrialmente para que se possa se compreender as doses e dentro disso, fazer estudos clínicos mostrando seus benefícios. Existe um tipo de antioxidante presente no Pycnogenol chamado proantocianidinas. E o Pycnogenol é padronizado para ter entre 65% e 75% de proantocianidinas. Quando uma pessoa compra um extrato de Pinus pinaster, por exemplo, ela não tem garantia de quanto desses antioxidantes estão dentro do extrato de Pinus pinaster e, portanto, ela não tem uma noção muito clara da dose que ela precisa. Com o Pycnogenol é diferente. Por quê? Porque você sabe aproximadamente a quantidade de antioxidantes que você tem lá dentro, ou seja, você consegue ter uma garantia de pureza do extrato de Pinus pinaster. E o que tem lá dentro do Pycnogenol que torna ele tão benéfico? Diversos antioxidantes. Os principais, como eu disse para vocês, são as proantocianidinas. Elas têm uma característica muito interessante. Na verdade, elas não são antioxidantes únicos. Elas são, na verdade, como um cordão de contas com diversos antioxidantes, um ligado ao outro. Quando eles chegam no nosso intestino delgado e no cólon, a microbiota intestinal, as nossas bactérias benéficas, vão quebrando esses antioxidantes e liberando esses antioxidantes ao longo de 24 horas. Ou seja, as proantocianidinas dão ao Pycnogenol a propriedade como se fosse um antioxidante de liberação prolongada. Por outro lado, o Pycnogenol tem outros antioxidantes. Tem, por exemplo, polifenóis como o ácido ferúlico, como o ácido cafeico. Tem, por exemplo, flavonoides como as catequinas e como a taxifolina. Taxifolina pouca gente conhece, mas é um flavonoide presente dentro do Pycnogenol que, ao contrário, tem uma ação rápida. Os primeiros 30 minutos de uso de Pycnogenol, que torna o Pycnogenol extremamente interessante, porque você tem uma ação imediata, que é por isso que ele pode ser usado em pré-treinos, e ao mesmo tempo ele tem uma ação de liberação prolongada, o que faz com que ele possa também manter algum efeito antioxidante ao longo de 12 a 24 horas. É por isso que eu prefiro que o Pycnogenol seja tomado 2 vezes ao dia. Você garante um efeito mais prolongado e você tem 2 vezes a ação desses antioxidantes de ação mais curta. Quais são os mecanismos que fazem o Pycnogenol exercer os seus efeitos? Primeiro, o Pycnogenol tem ação antioxidante. A ação antioxidante do Pycnogenol se dá de 2 formas. Primeiro, os polifenóis do Pycnogenol são antioxidantes direto. Eles bloqueiam radicais livres, como, por exemplo, do tabagismo, da radiação ultravioleta, dos defensivos agrícolas. Os antioxidantes do Pycnogenol bloqueiam esses radicais livres diretamente. Além disso, o Pycnogenol estimula a produção de antioxidantes endógenos, dos antioxidantes próprios do nosso organismo, como a glutationa peroxidase, como a superóxido dismutase e por aí vai. Ou seja, ele faz com que o nosso organismo seja mais tolerante a agentes antioxidantes. O segundo mecanismo do Pycnogenol é que o Pycnogenol age como anti-inflamatório natural. Ele diminui citocinas inflamatórias, assim como o ibuprofeno. É muito mais fraco que o ibuprofeno, mas a gente também não quer tanto controle de inflamação. Esse efeito anti-inflamatório do Pycnogenol, além de trazer benefícios clínicos para a dor, por exemplo, articular, ele também ajuda a combater a inflamação que está na gênese de diversas doenças crônicas, como, por exemplo, a doença cardiovascular. Os mecanismos anti-inflamatórios do Pycnogenol não são muito potentes, mas são efetivos e capazes de mudar o curso de doenças, como, por exemplo, mais um exemplo, doenças autoimunes em remissão, como lúpus. Esses benefícios anti-inflamatórios são bastante palpáveis na promoção de uma longevidade saudável, quem sabe até de uma longevidade aumentada. Terceiro mecanismo de ação do Pycnogenol é a melhora do fluxo sanguíneo. A gente sabe que os nossos vasos usam um mediador chamado óxido nítrico
aumentar a sua dilatação. E o piquenogenol é fundamental para o aumento de produção de óxido nítrico, o que gera vasodilatação, melhorando a entrega de oxigênio para os tecidos. Essa é uma das razões pelas quais o piquenogenol é um excelente pré-treino para treinos longos e muito intensos, como, por exemplo, triatlon e maratona. Vamos lá, outro benefício do piquenogenol é a diminuição da agregação plaquetária, ou seja, da formação de trombos plaquetários que estão envolvidos, por exemplo, no AVC e no infarto agudo do miocárdio. Isso é mais um dos motivos do piquenogenol ser muito interessante, além da melhora do fluxo sanguíneo e dos benefícios anti-inflamatórios, para a prevenção das doenças cardiovasculares. O piquenogenol, como antioxidante, ele previne, como eu já falei, a oxidação causada por raios ultravioletas, ou seja, ele protege a nossa pele, ele protege também nossos neurônios contra radicais livres, como, por exemplo, dos metais pesados, ele diminui a resistência à insulina, ele melhora o metabolismo da glicose nos tecidos, ele tende a melhorar o fluxo sanguíneo e ao agir como antioxidante, ele tende a melhorar um pouco o desempenho cerebral. E uma coisa muito interessante que nem todo mundo sabe é que ele também é um antihistamínico muito fraquinho. Ele simplesmente vai diminuir a intensidade de reações alérgicas. É realmente um suplemento fantástico, não é milagroso, mas com o tempo esses benefícios vão se adicionando e a pessoa chega a um ponto assim de se tornar um pouco mais jovem, um pouco mais bem disposta, um pouco mais saudável. A pessoa não sai voando, não, mas entre todos os suplementos, o piquenogenol é um daqueles que tem uma melhor relação custo-benefício, que mais entrega para a melhora da saúde, para a promoção da longevidade, para a melhora da performance, pelo menor valor. Se uma pessoa não está em condições nem de comprar o piquenogenol, ela tem outras alternativas que têm esses polifenóis, como, por exemplo, o cacau. Só que cacau é um outro alimento maravilhoso, muito parecido com o piquenogenol, só que a gente não pode consumir o cacau em tanta quantidade pelo risco de contaminação, por exemplo, pelo cádmio. Ou seja, a grande vantagem do piquenogenol é a gente ter a pureza, a garantia que nós não vamos ter contaminação por metais pesados e a praticidade de bastar tomar 150 miligramas de um extrato, que cabe numa cápsula super pequena, uma vez por dia, ou 75 miligramas 2 vezes por dia, que é a dose típica do piquenogenol. Se você está inscrito no meu curso Saúde Singular, por assinatura, você vai ver que tem uma aula sobre o piquenogenol bastante completa, onde eu falo mais de 20 benefícios do piquenogenol. Quem ainda não se inscreveu, o link está sempre aqui nas descrições e nos comentários, tá? Tá dado o recado. Boa noite.